Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, prometi fazer esse vídeo, né? Vamos cumprir essa promessa. Aqui falando sobre as quartas de final do Mundial de Clubes. Vamos passar os jogos das semis, os horários, tudo bonitinho aí. Os artilheiros até agora da Copa Mundial de Clubes tem 3 jogadores com 4 gols, tá? Dividindo a artilharia da competição. Vamos começar aqui pelos resultados, né? O primeiro jogo dessas quartas de final foi Fluminense 2, Al Hilal da Arábia Saudita 1. O Marcos Leonardo, pela ordem, né? Martinelli marcou para o Fluminense no primeiro tempo, abrindo o placar, inclusive um golaço no ângulo. A bola foi um golaço do Fluminense. O Fluminense ali fazia 1-0. O Al Hilal no segundo tempo, com Marcos Leonardo, brasileiro, empatou. E o Hércules, né? Ex-Fortaleza, marcou o segundo gol para o Fluminense, né? Fluminense 2, Al Hilal 1. Bom, gente, vale dizer, né, que o Hércules, ele só tem 2 gols marcados nesse Mundial de Clubes, né? Nessa Copa Mundial de Clubes. Mas, digamos assim, os 2 gols mais importantes do Fluminense até agora na Copa Mundial de Clubes, né? Bom, vamos recapitular. Ele marcou contra a Inter de Milão, quando o jogo estava 1-0 para o Fluminense tomando muita pressão, bola na trave, e ele desafoga o jogo, marcando o segundo gol do Flu, e, pura e simplesmente, faz o gol da vitória do Fluminense, quando o jogo estava 1-1 contra o Al Hilal. Ele vai lá e decide mais uma vez para o Fluminense, né? O volante Hércules aí, se destacando e sendo uma espécie de talismã, né? Para o Renato Gaúcho, treinador do Fluminense. Ele não tem sido titular do Fluminense, detalhe, né? Tem entrado muitas das vezes no segundo tempo e tem decidido, né? Tem sido o atacante, que na verdade é um volante, né? Então, o Fluminense aí achando um talismã, né? Destaque para o Hércules aqui. Bom, destacando mais algumas coisas nesse jogo, Fluminense 2 ao Hilal 1. Alguns jogadores aqui do Fluminense, gente, eu vou destacar, tá? Que tem feito não só um jogo, não só um jogo, né? Foi contra o Al Hilal bom, mas tem feito um Mundial de Clubes muito bom. O Frentes, esse zagueiro que já jogou do lateral, tem se mostrado multifuncional, certo? Jogou de lateral, jogou de zagueiro e se saindo bem. O Nonato, que não começou esse Mundial como titular, mas muita raça, muita briga, muito brio, esse jogador mesmo. Um jogador lutador, né? Tá ali, dá carrinho, luta até o fim. Um outro jogador que eu posso citar é o próprio Martinelli, mesmo, belo jogador mesmo, jogando muita bola. O Fábio, também, né? O goleiro do Fluminense, com seus 44 anos, se muito me engano, agarrando muito, pegando muita bola mesmo. E para mim, o craque, talvez, da Copa do Mundo de Clubes, tá? Eu diria até. O John Arias, gente. E detalhe, eu não sou torcedor do Fluminense, tá? Mas enxergando a bola que esse colombiano tá jogando, é um jogador muito completo. Gente, ele tá jogando como um atacante, mas a gente vê claramente que ele é um meia, barra um volante. Mas a gente vê que é um jogador que, de fato, tem toda a liberdade do Fluminense para jogar onde quer, para fazer o que quer com a bola. E tem se saído muito bem. Até quando ele não joga tão bem, eu não achei, por exemplo, que ele arrebentou contra o Al Hilal. Mas ele é um jogador que dá uma amplitude para o time do Fluminense, né? Dá uma tranquilidade para o time do Fluminense, muitas das vezes marcado, muitas das vezes sem saída. Ele vai lá e, de uma maneira muito tranquila, de fato, como um craque jogaria, ele tem uma visão diferente de jogo. A gente vê isso. Então, para mim, o John Arias, gente, o grande destaque até agora dessa Copa Mundial de Clubes, tá? Esse jogador colombiano aqui do Fluminense. O jogo em si, o Fluminense mereceu passar, gente, tá? Pelo Al Hilal, mereceu mesmo. Já tô destacando isso aqui. O Al Hilal não jogou como vinha jogando contra o Fluminense. No campeonato, né? O Al Hilal era um time determinado, jogando para cima. E contra o Fluminense, optou por ser um time lento. Eu olho muito mais isso o fato de que o Fluminense tem sido um time velocista. Tem tido pouco a bola, mas quando tem tido a bola, tem agido com muita velocidade, principalmente através do John Arias.
Então, achei que o Al Hilal entrou cauteloso em função disso. Respeito ao Fluminense, um respeito que o Fluminense conseguiu através da forma como está jogando no Mundial, tá? Então aí o Fluminense mereceu passar pelo Al Hilal, parabéns ao Fluminense, né? Vale dizer, único... Vamos destacar isso aqui, o Fluminense é o único clube sul-americano, e vou mais além, o único clube não europeu, tá? A estar nessa semifinal da Copa Mundial de Clubes, tá? Então, parabéns ao Fluminense do Renato Gaúcho. Não se esperava, inclusive, se os amigos forem ver meu vídeo de análise lá, não retiro nada do que eu disse não, gente. O Fluminense, para mim, era zebra nesse campeonato Mundial de Clubes, mas se fez uma surpresa, surpreendeu, evoluiu e tá nessa reta final aqui. Parabéns ao Fluminense, tá? Independente do que aconteça, vale dizer. Vamos lá. Bom, gente, segundo jogo aqui, Chelsea 2, Palmeiras 1. Eu vou analisar primeiro o jogo em si, tá? Para depois passar aqui uns destaques aqui desse jogo. Merecida. Classificação do Chelsea merecida. É mais time que o Palmeiras, tá, gente? Tecnicamente, é mais time que o Palmeiras. É bom deixar isso muito claro. Na minha opinião, pelo menos, o Chelsea é mais time que o Palmeiras. E mostrou isso. E me parece ter aprendido algumas lições do jogo contra o Flamengo, contra o outro sul-americano. Às vezes, quando você faz um placar, você tem que procurar segurar de todo jeito, da forma como for possível. O Chelsea faz 1-0 no primeiro tempo. Teve chances para marcar o segundo gol, vale dizer, no primeiro tempo. Poderia ter ampliado o placar. Logo no segundo tempo ali, o Estevam tem uma felicidade de empatar o jogo. Eu vou passar quem marcou os gols todos daqui a pouco. E o Chelsea depois faz o gol decisivo, né? O gol da vitória. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é que o Chelsea, depois que fez o segundo gol, soube fazer uma coisa que é importantíssimo que se faça: murchar a bola. Em que sentido? É uma gíria que se diz para o time que fica segurando a bola, que não deixa o adversário ficar com ela. Mas não foi com toque-toque, foi metendo a bola para a lateral, segurando a bola perto da lateral, não permitindo o ataque do Palmeiras. Então, parabéns ao Chelsea, parece que amadureceu, né? Após o jogo contra o Flamengo. E, bom, é um time jovem. E o Madueke, um dos principais destaques do Chelsea, tá? Esse jogador aqui, se muito me engano, é francês. Jogou muita bola. Entrou no segundo tempo e, de fato, foi o cara que fez o jogo acontecer para o Chelsea, tá? Bom, 2 confrontos, né, na história entre Palmeiras e Chelsea. 2 derrotas do Palmeiras, pelo mesmo placar, 2-1. E do mesmo jeito, o Chelsea faz 1-0, Palmeiras empata, o Chelsea faz 2-1. O primeiro jogo havia sido 2-1 para o Chelsea, né? Eu vou até fazer uma correção aqui, foi lá na final do Mundial de Clubes, acho que foi em 2022, não estou lembrado. Foi uma final do Mundial de Clubes, gente. O primeiro gol foi do Lukaku para o Chelsea, o segundo gol foi do Havertz, cobrando pênalti, tá? Até uma correção que eu faço, que no vídeo anterior eu coloco que foi 2 gols do Lukaku e não. Ele só marcou 1. E o gol do Palmeiras eu não tô lembrado aqui, gente, quem marcou, tá? Me desculpem. Mas 2 derrotas pro Palmeiras, ou do Palmeiras pro Chelsea na história, 2 derrotas por 2-1, né? Detalhe. Vamos em frente. Bom, gente, só para falar quem marcou os gols, né? O Cole Palmer fez o gol de abertura do placar pro Chelsea, o inglês Cole Palmer, fez 1-0 pro Chelsea. No primeiro tempo, o Estevam, como já falei aí, né? Jogador que agora já está arrumando para o Chelsea, né? Ele que, após o jogo, já é jogador do Chelsea agora. Não participará do Mundial de Clubes, né? Do restante do Mundial. Mas é jogador do Chelsea, tá? O Estevam. Agora, não mais jogará pelo Palmeiras. Bom, Estevam empatou para o Palmeiras num golaço. E no finalzinho do jogo, gente, um lance esquisito, merecido porque o Chelsea estava pressionando. Mas foi um gol contra do Everton, do goleiro. Deram um gol contra do goleiro, Everton do Palmeiras. O segundo gol do Chelsea, tá? Chelsea 2, Palmeiras 1. Outro clube já classificado para a Copa, para a semifinal, né? Da Copa Mundial de Clubes. Bom, confronto definido? Chelsea e Fluminense. Chelsea e Fluminense foi o primeiro confronto definido pela semifinal da Copa Mundial de Clubes.
Vamos agora para os jogos que definiram o segundo confronto da semifinal. Vamos lá, gente. Eu vou inverter aqui, gente, esse jogo. Vou falar do jogo PSG e Bayern de Munique como última coisa desse vídeo, certo? Por isso que eu vou dar uma invertida aqui. Então, vou primeiramente falar do Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2. Quem marcou os gols do jogo? Pela ordem, né? Gonçalo Garcia, atacante base do Real Madrid, abriu o placar. Fran Garcia, lateral do Real Madrid, que também é base, fez 2-0, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, mais para o fim do jogo ali, o jogador Maximilian Bayer diminuiu para o Borussia Dortmund. O Real Madrid fez 3-1 com Mbappé, Kylian Mbappé. E no último lance, praticamente, do jogo, o jogador, Guirassy cobrando pênalti, o artilheiro do Borussia Dortmund, né? Diminuiu para o Borussia, né? Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2. Bom, vale dizer que Dean Huijsen, zagueiro espanhol do Real Madrid, foi expulso, beleza? Então é desfalque do Real Madrid para o jogo da semifinal, beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Comentando sobre esse jogo, vamos lá, o que a gente pode dizer? O Real Madrid foi soberano no jogo. 3-2 Real Madrid, foi um jogão, Ítalo. Que jogão, né? Que massa. Não foi não. O Real Madrid foi soberano no jogo. Esse 3-2 não reflete o que foi o jogo. Era para o Real Madrid vencer por 3? Sim, mas 3-0. Tá? O Borussia Dortmund, gente, talvez tenha feito sua pior partida no Mundial de Clubes. Talvez não, acho que o jogo contra o Fluminense talvez tenha sido a pior partida, mas a segunda pior, digamos assim. Realmente o Borussia Dortmund não entrou para se classificar. Entrou para não apanhar de muito do Real Madrid. Gente, o primeiro tempo, o Real Madrid fez 2-0, mas dá para se dizer que o Borussia agradeça por ter levado para o intervalo somente o 2-0. Porque só o Vinícius Júnior criou para fazer pelo menos 2 gols, certo? Incluindo um por cobertura, tá? Borussia Dortmund só veio acordar para o jogo no final do primeiro tempo. Aí começou a atacar, começou a querer alguma coisa. Mas claramente, gente, o Real Madrid estava levando em banho-maria o jogo com 2-0. Detalhe, antes dos 20 minutos, já estava 2-0 para o Real. 20 do primeiro tempo, né? Vale citar. Bom, partindo para o segundo tempo desse jogo, tá? O Borussia Dortmund não reagiu, não. Permaneceu 2-0 ali, tranquilo para o Real Madrid. O Real tirando o pé completamente do jogo. Jogo banho-maria total. Mas pro final do jogo, uma jogada que o Borussia tentou, né? E dessa vez conseguiu. O Bayer, Maximilian Bayer, que veio do Hoffenheim pro Borussia Dortmund, né? Já faz uma temporada que ele tá no Borussia. O centroavante foi lá e diminuiu. O Real Madrid logo em seguida, com a entrada de Kylian Mbappé, que entrou antes do gol do Borussia Dortmund, né? Foi lá e marcou um golaço, Mbappé, selando o placar, né? Marcando o terceiro gol do Real Madrid. Mas ainda deu tempo para o jogador do Real Madrid ser expulso, rolar um pênalti para o Borussia Dortmund e o Guirassy diminuiu o placar. Detalhe, após o gol do Borussia Dortmund, o árbitro brasileiro Ramon Abate Abel não acabou o jogo. E o Borussia ainda atacou mais uma vez e obrigou ao Portuá a fazer uma bela defesa. Aí se pode dizer, foi um jogão. Gente, quando você olha o contexto geral do que foi o jogo, o Real Madrid foi soberano no jogo. O Real Madrid mandou no jogo como quis. Mas acabou 3-2, porque do outro lado temos um time de muita qualidade também, apesar de não estar vivendo uma boa fase, que é o Borussia Dortmund. Apesar de ter feito um Mundial, para mim, em questão de futebol e questão de rendimento, muito ruim. Mas o Borussia Dortmund é um time de qualidade. Fez 2 gols baseado nisso. É lógico, um relaxamento de marcação do Real Madrid, né? Mas é isso, merecido placar. Real Madrid passou com categoria para a semifinal da Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Vou passar aqui agora o comentário, né? Do jogo do PSG com o Bayern de Munique.
Bom, gente, o que dá para dizer desse jogo? PSG 2, Bayern de Munique 0. Gente, o Bayern jogou melhor que o PSG. No geral do jogo, o Bayern foi melhor. Foi melhor. Mas, uma coisa que eu falei lá no vídeo de análise, antes de começar o Mundial de Clubes, eu volto a repetir agora porque tem se provado isso. O PSG tem ótimas peças, gente. Que em um lance, os caras decidem. Se você não puni-los, se você não marcar os gols nas chances que você tem, esses caras vão fazer quando tiverem. E assim, verdade, no primeiro tempo o PSG talvez tenha até criado mais que o Bayern de Munique, tá? Mas foi parelho o primeiro tempo. Donnarumma fez pelo menos 2 boas defesas, o Neuer fez pelo menos 3 boas defesas ali. O PSG teve chances, talvez até mais claras, no primeiro tempo. Acabou 0-0. O Bayern de Munique teve um gol anulado, né? Um gol do Panecano na cobrança de falta, lá do Kimmich, e bem anulado, vale dizer, né? Mas o Bayern foi parelho com o PSG, não teve diferença no primeiro tempo. Talvez o PSG um pouquinho melhor. Já partindo para o segundo tempo, gente, tá? Porque eu vou adicionar algumas coisas que aconteceram bem complicadas depois. Partindo para o segundo tempo, o Bayern de Munique voltou melhor. Voltou pressando o PSG no campo de defesa. E pressionando mesmo, perdendo gols. O Olise perdeu 2 gols. Alguns jogadores aqui, posso citar o Kane também, com o meia, chegou a perder gol também. Então, assim, o Coman perdeu gol também. Então, assim, o Bayern de Munique criou para fazer os gols. Mas, amigos, tem uma frase antiga no futebol, que é uma frase que tem que ser muito utilizada mesmo, porque essa frase pega. Que é o quê? Quem não faz, leva. Certo? O PSG também criou no segundo tempo, tá? Não é que não criou, não é que não teve chance. Teve. Teve suas chances, teve menos do que o Bayern de Munique, mas teve. O PSG, um contra-ataque, depois dos 30 e lá vamos do segundo tempo, conseguiu abrir o placar. Mas por que abrir o placar? João Neves, esse jogador, vem se destacando pelo PSG, um meia atacante. Ele roubou a bola do Harry Kane, que estava atuando como um meia, né? Mas ele demorou a passar a bola, perdeu a bola, gerou um contra-ataque do PSG. O PSG se construiu todo. E o Doué, atacante que, antes de ir para o PSG, foi disputado por Bayern de Munique e PSG praticamente a tapa. E o PSG levou, né? O jogador que estava no Rennes da França. Esse jogador fez 1-0 PSG. Após isso, aconteceram 2 expulsões no PSG. O Pátio, depende de como vocês queiram chamar, o zagueiro equatoriano foi expulso por uma jogada quase criminosa em cima do Miller, né, o Thomas Miller, que entrou no segundo tempo. E logo depois o Lucas Hernandes, outro jogador ex-Bayern de Munique, que, bom, deu uma entrada no jogador do Bayern lá, foi expulso também. E mesmo o PSG com 9, gente, tá? Só acentuando uma coisa aqui, que antes do Lucas Hernandes ser expulso, o Bayern de Munique chegou a fazer um gol com o Harry Kane, mas o jogador estava impedido, estava mesmo, tá? Vale dizer que o árbitro acertou. E logo depois o Lucas Hernandes foi expulso, o Bayern de Munique se mandou todo pra frente, loucamente pra frente. E aí, velho, num contra-ataque do PSG, o Hakimi, o lateral marroquino, faz uma jogadaça, acho que driblou 2 ou 3 ali, e deu na medida pro Dembélé fazer o segundo e matar o jogo. O PSG com 9 jogadores matou o jogo, fez 2-0 em cima do Bayern de Munique. Detalhe, depois do segundo gol do PSG, o Bayern de Munique chegou a ter um pênalti marcado, mas foi se ver no VAR lá e de fato não houve pênalti, tá? Em cima do Thomas Miller novamente, tá? PSG 2, Bayern de Munique 0. Bom, gente, justo o placar? Olha, depende de como você olha. Se a gente for enxergar a temporada europeia que o PSG fez, vencendo tudo que disputou e jogando muita bola, sim, foi justo o placar. Se a gente for enxergar o jogo tete a tete ali, não foi justo o placar. O Bayern de Munique merecia, no mínimo, levar para a prorrogação, porque não venceu o jogo pelas chances criadas que teve. Mas venceu quem aproveitou as chances. Venceu quem soube ter calma na hora de finalizar. Beleza? Então, é isso, gente. Parabéns ao PSG. Foi um confronto de 2 grandes equipes e passou o Paris Saint-Germain, certo? Passou com esses méritos que eu estou citando. Mas o jogo foi parelho e diria mais. O Bayern de Munique jogou mais que o PSG.
tá? Mas, parabéns ao PSG, foi mais competente que o Bayern de Munique nas chances que teve. Vamos lá, gente. Antes de passar os confrontos, os dias das semifinais, tudo isso, parará, vamos primeiro passar os 3 artilheiros da atual edição da Copa Mundial de Clubes. 3 jogadores com 4 gols, mas só um permanece na competição, né? Para semi. Vamos lá para os nomes. Di Maria, os amigos já sabiam, né? Do Benfica, eu já trouxe aqui, com 4 gols. Marcos Leonardo, brasileiro, do Al Hilal, também com 4 gols. E o Gonçalo Garcia, do Real Madrid, também com seus 4 gols. Eu vou até dar uma checada se o Guirassy, também do Borussia, chegou a 4 gols no campeonato, tá? Vou dar uma checada e volto. Gente, só confirmando, né? Mais um artilheiro com 4 gols na competição. O Guirassy do Borussia Dortmund, né? Também tem 4 gols e também está nessa lista aqui dos artilheiros da atual edição da Copa Mundial de Clubes. Detalhe, né? Como eu já falei aí, né? Já dei um spoiler. Só o Gonçalo Garcia permanece na competição e tem a chance de ser o artilheiro isolado da competição, né? O jogador da base, Gonçalo Garcia, do Real Madrid. Bom, gente, só passando aqui, né, que antes de trazer os jogos, as datas das semifinais, tudo isso, passando que o jogador Jamal Musiala, do Bayern de Munique, né, lá no jogo contra o PSG, ele saiu machucado, beleza? No final do primeiro tempo, houve uma dividida entre ele e o Donnarumma, goleiro do PSG. O tornozelo dele parece que quebrou, fraturou, né? E segundo o jornal Bild da Alemanha, já reportou que de 3 a 4 meses, tá? Ele vai ficar fora dos gramados, o jogador Musiala do Bayern de Munique, por uma lesão na fíbula. Parece que é esse o nome do osso. Beleza? Então é isso. Bom, gente, como eu sou torcedor do Bayern de Munique, só informando quando o Bayern de Munique vai jogar, né? Eu vou colocar aqui no vídeo, quando o Bayern de Munique vai voltar a jogar após essa eliminação na Copa Mundial de Clubes. Bom, o Bayern de Munique vai voltar a jogar de maneira oficial, digamos assim, no próximo dia 7 de agosto. Amistoso de pré-temporada, né? Contra o time do Tottenham. E para valer, já valendo o título, inclusive, o Bayern de Munique volta a jogar no próximo dia 16 de agosto. É Supercopa da Alemanha, primeiro título da temporada, né? Lá no futebol alemão. Será o jogo entre Bayern de Munique e Stuttgart, no próximo dia 16 de agosto, às 3h30 da tarde, hora de Brasília, beleza? Então é isso. Passado isso, vamos para o jogo das semifinais da Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Próxima terça-feira, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Chelsea e Fluminense. Próxima terça-feira, 4 horas da tarde. Semifinal, Copa Mundial de Clubes. Próxima quarta-feira, 4 horas da tarde, PSG e Real Madrid. Próxima quarta-feira, 4 horas da tarde, gente. Beleza? São as semifinais da Copa Mundial de Clubes, que acaba, né, essa competição no próximo final de semana já. No próximo final de semana teremos a grande final dessa competição. Daqui para lá a gente vai confirmando tudo, horário e tudo mais. Beleza? Então é isso, galera. Peço o like dos amigos. Abraço a todos e valeu!